olha só, Deus tem um senso de humor. Porque eles queriam que eu fizesse música. Era o que está no coração do missionário. E a razão que eu fui foi porque 3 outros alunos brasileiros foram e entenderam que iam ficar lá nos Estados Unidos. Não voltaram para fazer o ministério. Tá. Aqui tinham... Esse era o acordo de você Isso. ir, mas tinha que voltar. Tinha que voltar. Tá. Né? Então, e era um acordo que é um acordo moral. Né? Eu podia também até ficar, mas era um acordo moral. Então, e era música. Só que meu coração sempre esteve na teologia e na educação. Tá. Eu não era dotado em música. Aquelas 10 horas semanais para treinar a música era um sufoco. As escalas e Porque a gente ainda nunca viu o Ar da Graça da irmã cantar pra gente aqui. Então, mas Pois se é. teve a introdução aí, nos mostrem algum dia aí. Sim. Fala com a Marcena aí para abrir um espaço. Botar na escala, né? Então, pelo Não, amor. Edu, querido, vai ficar só na imaginação, porque realmente eu não sou boa nessa área. Eu acredito que foi o que Deus forjou, sabe? Porque, olha, pensa a situação. Eu, assim, né, fazendo música nos Estados Unidos, né? Todo mundo esperava aquele prodígio, né? Daquela mulher brasileira. E eu chegava a fazer aquela coisa que mas eu entendi que era para fazer o melhor. Então, como eles queriam que eu fizesse um mestrado em música, eu tinha que fazer um outro bacharelado, porque eu saí daqui com um bacharelado em educação cristã. Então, como me deram assim o tempo todo, eu era estudante de tempo integral. Profissão estudante. Profissão estudante, o que é uma coisa nova para mim no Brasil, né? No Sebasp eu trabalhava durante o dia, estudava à noite. Também lá no Seminário do Cariri, apesar de ser o regime integral, mas eu também trabalhava no dormitório, era responsável. De repente, me dão 8 horas de estudo. Então, o bacharelado de 4 anos eu fiz em 2. Eles reconheceram algumas matérias que eu fiz no seminário aqui. Eliminou isso aí. Eliminei, então terminei o tal do bacharelado. Aí me mandaram, era uma escola pequenininha, agora chama Masters College. 300 alunos mais ou menos. Aí eu recebo, então, essa bolsa de estudos para ir para Biola, que é a universidade maior, de 3, 4 mil alunos na época, para fazer o tal do mestrado. Só que não rola. Por quê? Por que não rolou? Porque não era a minha área. Porque era da música. Era da música. Entendi. E tinham pessoas, assim, muito capacitadas. Mas, enquanto eu estava tentando fazer o tal do mestrado em música, eu fui para o Talbot, para a escola teológica. E comecei a fazer educação cristã, um mestrado. Quando, depois de 1 ano que eles descobriram que eu tinha muita dificuldade, eu tinha metade do meu mestrado em educação cristã. Isso, Edu, olha isso. Você, hein? Não que nada, qualquer um de nós brasileiros que trabalha e estuda, quando a gente chega num lugar que você só tem que estudar, você estuda, não é mesmo? Então, aí, eu liguei para o missionário, eu falei, olha, na verdade, não, a escola entrou em contato com o missionário. Olha que humilhante. Falou, olha, ela... te pegaram. Ela não é boa nessa área, sabe? Não tem alguma possibilidade dela mudar, sabe? Por incrível que pareça, ela já está na escola de teologia, Talbot, que tal? E assim foi. E assim foi. E deixa eu contar uma coisa muito legal nesse período. Quando eu estava tentando fazer, então, mestrado em música, eu conheci uma igrejinha muito simples, chamada Lord's Grace, bem pertinho. A escola era em La Mirada, e essa igreja, era um pouquinho mais distante. E eles precisavam de um regente de coral, uma regente de coral. E eu acabei indo para lá, sabe, fazendo minha regência, alguma coisa, porque a minha área na faculdade de música era regência, né? Não tocava direito, não cantava direito, vai reger. Desculpe os regentes, tá bom, pessoal querido? E isso foi muito interessante, porque eu tinha tentado fazer estágio numa igreja americana, muito rica, muito boa no lugar onde eu estava. E eles descobriram que eu não tinha muito talento também. A palavra foi... Então, eles falaram, não, você não pode continuar o estágio aqui. E essa outra igreja, pequenininha, me aceitou para fazer o estágio. E eu cheguei lá e falei, aqui não vai rolar nada financeiramente falando. A igreja simples desta, a outra era grandona, ia me ajudar com as despesas, mas essa não.
quando eu saí de lá, era uma igreja de pessoas que tinham saído da Holanda, eram indonesianos, mas a Holanda tinha o controle daquela região durante muitos anos. Só que na Segunda Guerra eles foram para os Estados Unidos. Então eles eram indonesianos holandeses. E um senhor de estatura média, moreninho, me deu um papelzinho naquela quarta-feira à noite. Eu falei, um papelzinho, né? Eu cheguei em casa, cheguei no dormitório de Bayonne, lá, e falei, era uma nota de $100. Eu nunca tinha visto uma nota de $100. Tinha visto 5, sabe? 5, mas 100 não. Falei, nossa, $100. Para fazer uma longa história curta, foi a igreja que cuidou de mim os 10 anos que eu fiquei nos Estados Unidos. É a igreja que é minha agora. Quando eu me casei, foi o pastor que veio no Brasil e me levou ao altar. Aquela igreja simplesinha de indonesianos. Simplicidade, que me abençoou. Essa graça maravilhosa. Que coisa linda, sabe? Graças a Deus. Todas as perdas, né, de não conseguir fazer o mestrado em música e mudar de faculdade, da igreja americana, falar, não, ela não é boa o suficiente. A boa mão teve comigo, a boa mão de Deus teve comigo, e essa igreja cuidou de mim. Então, essa é a história da Roseni nesses primeiros passos, né? Isto. Que bonito, Rô. Eu lembro de algumas coisas que você já contou pra gente no presbitério, no corpo ministerial também, mas na riqueza desses detalhes, não sabia dessa nota de $100, esses detalhes foram importantíssimos. Coisa linda, coisa linda. Assim, Deus lembrando, filha, eu ainda te amo, apesar de você não ser boa em música. E sabe, posso fazer um comentário aqui, queridos? Sim. Eu acredito que Deus está forjando a questão do caráter nesse período. Porque estar lá, um grupo, eu amo os norte-americanos, eles são queridos, mas eu entendo também que tem um olhar diferente para um latino. Tem um olhar diferente para um latino. Então, estar lá sem fazer bem o que supostamente eu ia fazer, e aquele olhar forjou misericórdia e humildade. Eu acho que forjou. Era importante eu não ser boa naquele negócio. Para não se achar. Para não se achar. É uma possível leitura, exatamente. Sensacional. Um bom olhar. Muito bem, Rô. E aí você concluiu seus estudos, voltou para o Brasil. Isso. Aí foi assim, então eu acabei fazendo o mestrado em educação cristã. E enquanto eu estava fazendo educação religiosa, eu me interessei muito por culturas. Por missões. E a razão que eu me interessei foi o seguinte: existiam regras, existiam leituras não ditas. Por exemplo, o norte-americano é bem voltado ao tempo. O tempo linear deles é muito importante. Então, o jantar para eles é às 6, se você é convidado, às 9 você vai embora, né? Então, tudo era muito time-oriented, o cronológico. E nós tinha vindo do Nordeste, que é muito mais event, né? O evento era importante. Então, são 3 aspectos que me machucaram, né, na cultura, vivendo lá. Era o tempo, para nós latinos, sermos vulneráveis é uma coisa legal, né? A gente se abraça, a gente fala das nossas questões, e para eles é uma fraqueza. Não pode, né? Assim, né? O educado é assim, te cumprimentar assim, né? Assim, é feio chegar muito perto. Então eu falei, mas e aí? Só que a minha vida toda tinha esses valores. De repente eu estou num lugar em que eu inconscientemente adoto tudo isso para sobreviver. O brasileiro é muito esperto. A gente sabe, a gente faz o que tem que fazer. Claro. Só que eu estava me perdendo de mim mesmo. Então eu falei, deixa eu procurar alguma coisa aqui para me achar. Então eu fui para missões. O pessoal de missões era um povo que entendia culturas. O pessoal da faculdade... Apologia, tudo isso, né? O pessoal da faculdade teológica, não. Eles entendiam de Bíblia. Mas o pessoal de missões, eles entendiam de gente. Olha isso. Então, eu fui tirando tudo quanto era matéria aqui da teologia que eu queria fazer, sabe, do seminário, mas eu tirei tudo que eu pude,
sabe, de assuntos interculturais, missiologia. Só que acabei me formando também. Tem mais essa no seu histórico. Tem mais isso, porque é tão lindo. As pessoas falam, não, mas que legal. Eu falei, não, eu estou sobrevivendo. Tá vendo como o podcast é importante? Nossa, sensacional. Não sabia disso. Pois é. Né? Então, me formei então, tirei um outro mestrado em assuntos interculturais. Né? E aí eu queria fazer o meu mestrado, queria fazer um mestrado nisso. Só que eu já tinha o mestrado em teologia, em educação cristã. Então, eu vim para o Brasil e quando eu voltei, eles não aceitaram mais fazer outro mestrado. Então, eu acabei começando um doutorado, sabe? Só que essa faculdade, eu queria escrever minha dissertação em português. E não tinha ninguém para defender o que defender. você... Uhum. Aí eu fui para Fuller. Em Pasadena? Em Pasadena, sabe? Aí eu comecei a escrever, mas eu já estava lá quase 10 anos. Eu falei, acho que eu vou me estragar se eu ficar tanto tempo aqui. Então, acabei fazendo um THM, que é teologia da missiologia. Nossa, então você passou pelo Fuller, irmão? Passei, meu irmão. Meus grandes amigos, Antônio Carlos Barro, Jorge Barro, tem também Marcos Horizon, todos eles foram filhos do Fuller. Sim. Que são hoje líderes e professores lá da Faculdade Teológica Sul-Americana. É lindo isso, porque o que eu senti... Veja, a primeira escola, respeitosamente, querido, com os batistas regulares, graças a Deus. Mas se eu ficasse só naquilo, eu não teria a honra de estar na IBAB. Eu tenho certeza. Olha isso, Edu. Você passou pelo Fuller, pelo Fuller, pelo privilégio. E eles foram nessa faculdade, então, a missiologia urbana, sim, que é uma das marcas da FTSA, é da mesma escola que vocês. Com certeza. Até me arrupeia, como diz a história. A graça de Deus. A graça de Deus, né? Indo para fazer um negócio que não tinha nada a ver comigo, que era música. Mas eu fui, enfiei as caras. Deus, pela misericórdia dele, cuidou de mim para eu fazer de fato o que estava no meu coração. Sensacional, Rô. Sensacional. Por isso que tem que ser bispa mesmo. Não tem como. Cara, com um currículo desse aí. Não tem como, mano. Pelo amor, cara. Pelo amor. Tem como. Tem que respeitar.